Bom dia, gente. E aí, tudo bem? Bom dia, Nilvânia. Tá bem melhor agora esses dias, né? Mais fresco. Quem for entrando já vai colocando seu nome lá, completo, lá no chat. Sua turma. Aguardando mais um pouquinho. Chegar mais o pessoal. Vocês viram que eu coloquei a sala de aula de novo. Agora eu coloquei com a visão, vocês vendo o quadro branco, né? Cada um já vai entrando na sala, por favor, ocupando seu lugar. Essa foto é de 2017, gente. Não, 2018, perdão. É quando vocês entraram na primeira série. Pode notar que não tem as pedras, né? Aqui embaixo. Vamos começar então nossa aula. Hoje eu preparei para vocês revisão, né? Lá no Classroom está uma lista lá de 10 exercícios. Aqueles 10 exercícios nós já fizemos, tá? Então, assim, o que que vocês vão fazer? Lá, para constar essa aula de hoje, lá no seu caderno, você escolhe de 2 a 3 daqueles 10 lá e copia no seu caderno, tá? Coloca a aula de hoje, a data. Ah, tem um detalhe. Olhando os cadernos de vocês, né, que vocês mandaram pelo e-mail, vocês não colocam o nome em cima lá, coloca o seu nome, certo? E a data direitinho. Tem gente que coloca só a aula 1, aula 3, aula 4, ou lista, né? E não coloca a data, tá? Então, coloca a aula, a data e o seu nome. E de preferência lá na frente a sua turma, tá? Certinho? Então, bora lá, vamos começar a nossa aula, né? Então, mais uma vez, bom dia. Você que está chegando aí agora, coloca lá seu nome completo, tá no chat, coloca lá a sua turma, tá? Nós vamos começar a revisão aqui, ó, da nossa aula 44. Tá ok? A nossa aula 44 é sobre o quê? Estudando números complexos, certo? Então, nós vamos ver definição, o conjunto, a representação algébrica e a potenciação de I. Eu sei que na última aula eu já dei uma pincelada aí, né? Mas hoje é só revisão, você não tem que fazer nada, tá? A não ser prestar atenção
retirar as suas dúvidas, tá bom? E, igual eu falei, quem está chegando aí agora, lá no Classroom, a lista lá de exercícios já está respondida. Escolhe de 2 a 3, escolhe 2, né? Eu sei que vocês vão escolher 2 mesmo. Escolhe 2 exercícios, copia, coloca a data de hoje, né? Coloca lá que é revisão, tá bom? Nilvânia, Sim? então as anotações não precisa fazer, só escolher 2 exercícios lá pro dia de hoje. Isso, porque aqueles exercícios já estão no seu caderno. É só para não ficar em branco, essa data de hoje não ficar em branco, né? Agora, detalhe também, se vocês quiserem que eu explique mais uma vez algum daqueles exercícios, também tá, eu estou preparada aqui com todos os exercícios, tá? Ok. Explicar também direitinho. Então, bora lá. Então, conceito, né? O que é um número complexo, né? Então, eles surgiram, né, da necessidade, né, de sanar esse desenho está no lugar errado aqui, né? Uma das maiores dúvidas, né, entre nós matemáticos. Que qual seria essa dúvida? Esse resultado aqui, ó, eu tenho essa equaçãozinha do segundo grau. Aí, quando esse 1 aqui está resolvendo pelo método de área. Primeiro membro quem tem letra e segundo quem não tem. Agora, se você for para o Bhaskara, é a mesma coisa. Você vai chegar lá, ó, vai chegar no número, né? Que é a raiz, que ele é negativo. Lá o delta vai ser negativo. Ok. Quando a gente chegou aqui, ó, lá no conjunto dos números reais, a gente parava ali. Não tem solução, né? Então, o que acontece agora? A partir desse problema, surge, então, um novo número, chamado de número complexo, né? Então, o que se faz ali? Naquele menos 1, naquela raiz quadrada de menos 1, ele é substituído, tá? Esse aqui tá errado, né? I não é igual a menos 1, não. O I é igual a raiz quadrada de menos 1. Vou tirar esse aqui. Então, o I, ele é o quê? Ele é a raiz quadrada de menos 1. Se alguém perguntar para você, quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Você vai falar o quê? É I. Mas o que é I? I é o quê? I é um número imaginário, né? Aí, a partir daí, desse momento, é que a gente pode, então, extrair raízes quadradas de um número negativo. Tá? Então, ali agora eu posso. Ó. Qual que é a raiz quadrada de menos 1? I. Então, quanto que vale o x? Vale I. Ok? Então, guarda isso. Quem é I? I é a raiz quadrada de menos 1. Certo? Então, se eu tiver aqui, eu vou dar um exemplo. Se eu tiver que calcular a raiz quadrada, vou ler aqui. Se eu tiver que calcular a raiz quadrada de menos 25. O que eu faço? Eu sei que 25 tem uma raiz quadrada, que é 5, e aí esse 25 aqui é negativo, então isso implica que ele é o que, na verdade? O que ele é? Ele é raiz quadrada de menos 1 vezes o 25. Então, a raiz quadrada de menos 1 faz por parte. A raiz quadrada de menos 1 é I. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de menos 25 vai ser o quê? Vai ser 5i. Minúsculo. Oh, mas esse izinho não é 51, é um i, mas não quer sair o trem aqui. Ok, gente? Então, é o quê? É esse izinho aqui, ó. Então, aqui é o I maiúsculo mesmo. Alguma dúvida até o momento? Não.
Então, assim, foi criado um novo conjunto numérico, denominado conjunto dos números complexos. E a gente pode também chamá-lo de quê? De números imaginários. E esse conjunto é representado pela letrinha C. C de quê? De complexo. Tá? Aí lá naquela interpretação lá que a gente tem, o gráfico ali, ó, dos conjuntos, então nós temos ali o primeiro conjunto, que é os naturais. Desses naturais, aí a gente lembra assim, ó, se eu quero 3 menos 5, não vai dar um número natural. 3 menos 5 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Aí, com esse trabalho aqui, ó, com essa deficiência que a gente estava nos conjuntos naturais, surge os inteiros. Sempre cada conjunto que surge é para suprir a necessidade de um conjunto anterior. Então, antes só tinha o natural, mas nem todas as operações eram concedidas no conjunto naturais, igual essa mesmo. Lá a gente sabe que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. E 3 menos 5 não é possível de resolver aqui, porque vai dar um número negativo. Aí surge o conjunto dos números inteiros, que é lá naquele conjunto dos naturais, antes do zero vem os negativos. Então, o que são os números inteiros? É a junção dos naturais com os números negativos. Tá? Mas aqui nos números inteiros chegou uma operação também impossível de realizar. Qual? Qual, professora? Eu pegar 4 e dividir por 3. Se eu pegar 4 e dividir por 3, não vai dar um número inteiro. Vai dar um número decimal. Então, o que acontece? Aí eu preciso de um novo número. Aí, com essa necessidade de um novo número, surge um novo conjunto. Que surgiu qual? Surgiu o conjunto dos números racionais. Esse azulzinho aqui. Que são todos os números naturais, todos os números inteiros e mais os números que vieram de uma divisão, né, entre dois números inteiros. Aí surgem os números racionais. Aí, quando eu tenho uma divisão que não envolve números inteiros, não vai dar um número racional. Aí vai dar um outro número. Aí surgiu esse aqui, esse pequenininho aqui, ó, que são os números irracionais. Um exemplo melhor para vocês entenderem. Extraindo a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não é um número racional. É um número irracional. Então, aí surge esse novo conjunto. Aí, tendo todos esses elementos, todos esses conjuntos, forma os reais. Sim? Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, todos esses números, todos esses conjuntos formam um conjunto só, chamado o quê? Conjunto dos números reais. Ok. Só que quando nós chegamos numa raiz, que o radicando é negativo, parou. Não tem como resolver aqui. Então, aí nasce outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Então, olha, o que é agora o conjunto dos números reais, ó? O que ele é agora? Ele é um subconjunto dos números complexos. Então, dentro aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, esse diagrama aqui, maior, é o conjunto dos números complexos. Mas o que tem dentro do conjunto dos números complexos? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Ou seja, todos os números reais. Certo? Então, aí, o complexo veio para fazer o quê? Para conseguirmos operar a raiz quadrada de um número negativo. Ok. Então, quando surgir alguma coisa dentro do número complexo que não há possibilidade de resolvê-lo, porque futuro, né? Lá na frente pode acontecer, aí vai surgir um novo conjunto. Entendeu por que nós temos os números complexos? Sim. Então, nós temos uma relação fundamental aqui que a gente precisa guardar. O i ao quadrado, ele é igual a menos 1. Ou o i sozinho, ele é igual a raiz quadrada de menos 1.
Essas duas informações são fundamentais. Guarda isso. O I é a raiz quadrada de menos 1. O I ao quadrado corresponde ao menos 1. Aí eu tenho esses exemplos, né? Olha lá, raiz quadrada de menos 2. É quem? É o mesmo que 2 vezes menos 1. A raiz de menos 1 é I, né? Então, ali, você viu que eu não tirei o 2 dali, porque o 2 é irracional? Deixa quieto lá. Agora, quando é um número natural, que é a questão da letra B, aí sim você extrai, porque aí eu tenho uma raiz natural inteira. Então, a raiz quadrada de menos 4 é o quê? 2i. Aí eu tenho aqui, ó, a nossa potenciação de i, essa tabelinha. Essa tabelinha é fundamental. Então, eu tenho aqui, ó, que o i elevado a zero é 1, nós já sabemos disso, que todo qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. O i elevado a 1 é igual a i, porque todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O i ao quadrado, nós já sabemos que é o menos 1. O i ao cubo, para ficar mais fácil, o que a gente faz? A gente desmembra ele aqui, ó. O que é i ao cubo? É o mesmo que i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado é o menos 1, tá aqui. E o i? O i é o i. Então, menos 1 vezes i, o que vai dar? Menos i. O i à quarta é o mesmo. O i à quarta é o mesmo que i ao cubo vezes i, que é menos i vezes i, menos i vezes i, menos i ao quadrado. E quem é menos i ao quadrado? É 1. Daqui para frente, vai começar o que? A repetir, ó, 1 e menos 1. Ó, 1 e menos 1, menos i. Começa então a repetir, vai ser ó, 1 e menos 1, o próximo vai ser quem? Menos i. Então, está tendo um salto de 4 em 4. Então, observando isso, se a gente quiser calcular, vou colocar ele aqui de novo, mais detalhado, que tem aqui, ó, o i elevado a 0, 1, o i elevado a 1i, o i elevado a 2 menos i, o i elevado a 3 menos i. Agora, a partir do 4, ó, repete, ó, 1, i, menos 1, menos i. Certo? Então, como repete, então eu já posso pensar o seguinte, se eu tiver uma potência onde o expoente é um número gigantesco, né? É só eu dividir esse número por 4 e o resto desse número, dessa divisão, vai ser o expoente que eu vou estar substituindo. Que é esse caso aqui, ó. Se eu quero saber quanto que é i elevado a 478, já pensou você calcular esse i elevado a 478, o tanto que não vai demorar isso? Então, se eu já sei que tem um intervalo de 4 em 4, então, o que eu faço? Eu pego esse 478 e vou dividir ele por 4. Dividindo ele por 4, lá embaixo, lá, ó, o resto é 2. Professora, o que é resto? Quando eu dividir, é lá nessa coluna aqui que eu vou subtraindo, o resultado ali, ele tem que ser menor do que o quociente. No caso, o resultado aqui, ele é 2. O quociente lá é 4. Então, 2 é menor que 4. Então, 2 é o resto. Aí eu paro aqui a divisão, porque se eu continuar vai dar número com vírgula aqui, a gente não quer. Cheguei lá no 2, eu pego o 2 e substituo no lugar do 478. E aí eu lembro que i elevado a 2 é menos 1. Então, eu sei que i elevado a 478 é o mesmo que i elevado a 2, que equivale a menos 1. Dúvidas até o momento? Não. Se tiver, a gente pode perguntar, tá? Agora é o momento. Aí, para eu representar um número complexo, né, existe a forma algébrica.
quando se fala algébrica, é porque tem letra no meio, né? Então, o número complexo possui uma parte real, que nós chamamos ela de A, e uma outra imaginária, que nós chamamos ela de B. Onde sua parte imaginária conta, é claro, com a presença do I. Se não tiver o I, não vai imaginar, né? Aí tá embaixo aí, ó. É A mais BI. Isso aqui é a forma algébrica. Então, eu tenho um exemplo ali, ó. O Z, né, vou representar pela letrinha Z, certo? Minúscula. Aí, esse Z, eu tenho a parte real e eu tenho também a parte imaginária. Ali eu tenho o A e eu tenho o B. O Z ali, ó, Z igual a 3 mais 5i, Z igual a 7i e Z igual a meio mais 4i. Então, pode aparecer fração, número decimal, não importa, porque agora o que todos os outros conjuntos são do complexo? São subconjuntos. Então, todos os outros conjuntos vão aparecer aqui junto. Aí eu analiso que o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, nesse primeiro exemplo aí, o A é o 3 e o B é o 5. No segundo exemplo, o A é 0, não tem o A aí. Só tem o B, que é 7. No terceiro exemplo, o A é meio e o B é 4. Ali, né, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu tenho lá. Esse I, nesse segundo elemento aqui, ó, esse I, como eu tenho a raiz quadrada aqui, ele pode aparecer à esquerda ou ele pode aparecer à direita. Lembrando que eu tenho que colocar um vezes aqui, senão você pode pensar que o I está lá dentro da raiz. Tá? Então, aqui, esses números aqui, ó, onde eu tenho os dois, eu tenho o A e eu tenho o B diferente de 0, eles são chamados de quê? De números complexos. Tá? Então, eu tenho A e eu tenho B diferente de 0. Então, todos esses dois números aqui, ó, eles são chamados de números complexos. Agora aqui, eu tenho aqui, ó, se você prestar atenção, o Z, faltou um igual aqui. Nosso número Z aqui é igual a 4. Então, esse número aqui, quem é o A? É o 4. Mas ele tem B? Não tem. Então, esse número complexo, ele é chamado de quê? De número real. Certo? Se o B é diferente, e se o B é igual a 0, então não tem parte imaginária. Então, esse número complexo, ele é chamado de número real. Tá vendo a classificação? Agora, se ele não tem o A, aí ele é chamado de quê? De número complexo puro. Se ele só tivesse só o I, né? Que seria aquele exemplo, que seria esse aqui, ó. Z igual a 7i. O A aqui é 0, não tem o A, ou seja, não tem parte real, só tem a parte imaginária. Então, aí nesse caso, ele é chamado de quê, ó? De número complexo puro. Número complexo puro. Tranquilo, gente? Tá? Se o A for igual a 0, então esse número é chamado número complexo puro. Aí a gente fez esse exercício, né? Esse exemplo aqui. Caiu na PUC de Minas Gerais, então esse conteúdo eu não caio no Enem. Pelo menos até hoje não caiu, né? E ele cai mais são em universidades mesmo, tá? Vestibulares, concursos, o ITA. Então, esse exemplo aqui, ó, o número complexo I, 1 mais I elevado à 10ª potência é igual a. Então, esse é um exercício que eu preciso dos produtos notáveis. Eu preciso sempre colocar esse expoente que está aqui, ó,
Se você prestar atenção, a maioria são pares. Então, vai ser o que ali? Vai ser um 4, vai ser um 6, vai ser um 8, 10, 12, 300, 200, 1000. Sempre vai ser um número par. Então, se é um número par, eu sei que todo e qualquer número par, ele é divisível por 2. Então, é só eu pensar, o 10, ele é divisível por 2. Se eu dividir o 10 por 2, vai dar o quê? Vai dar 5. Então, eu sei que 2 vezes 5 é 10. Então, eu fatorei ele aqui, ó. Então, agora o que que eu fiz? Eu peguei o parêntese, coloquei o 2 fora do parêntese e fora de tudo isso eu coloquei o colchete, e aí eu coloquei o 5. Não mudei nada, ele continua sendo 10 ali, porque aqui, ó, entre dois expoentes, se tiver separação entre dois expoentes, é porque ali é um produto. Por que que eu faço isso? Para eu levar isso aqui, ó, para o quadrado da soma de dois termos. Por isso eu trouxe aquela revisão para vocês, e depois eu quero voltar de novo, que eu acho que ainda ficou a desejar. E aí vai ser o quê? O que que é o número ao quadrado? É ele vezes ele. Se quiser resolver assim, vai resolve. Mas se já sabe que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, faz. E aí aqui, ó, nesse caso, ó, o que que eu posso fazer aqui? Aí eu lembro dessa propriedade aqui, ó. Eu sei que o i ao quadrado, ele é menos 1. Então, eu substituo ele pelo menos 1. É um minutinho já. Substituir ele pelo menos 1. Então, aqui, esse 1 com esse menos 1, eu cancelei, joguei fora, eles são opostos. Aí ficou 2i o quê? A quinta. Agora eu posso resolver essa potência, tá mais fácil. Aí o que é 2 à quinta? Eu levo 2 à quinta, mas eu também levo o i à quinta. O 2 à quinta é 32. O i à quinta é i à quinta. Aí eu lembro daquela tabelinha, quanto que é o i à quinta. É i. Então, aí eu volto lá. No lugar do i à quinta, eu ponho o i. Então, ficou o quê? 32i, que é a letrinha C. Dúvida? Não. Nenhuma Estava dúvida? com... Qualquer coisa, vocês podem falar para parar que eu explico de novo. Então, nós temos lá aquela lista, né, que a gente fez. Aí tem essa questão aí, ó. Eu quero resolver o i elevado a 125 menos o i elevado a 126 mais o i elevado a 127 menos o i elevado a 128. O que que eu faço com todos esses expoentes? Eu vou pegar todos eles e vou dividir por 4. Dividir o 125 aqui por 4, o resto deu 1. Então, eu vou lá e substituo. Deu, no lugar de 125, eu coloquei 1. E i elevado a 1 é i. Já calculei o i aqui, ó. Aí, no lugar do i elevado a 125, eu já coloquei o valor e deu aqui, ó, que é 1. E aí, o 126 é o mesmo problema. O resto dele é 2. Aí, eu vou lá, no lugar do 126, coloco 2. I elevado a 2 é menos 1. Aí, como tem esse sinal que eu coloquei no primeiro, abri o parênteses, coloquei o menos 1. Tem um sinal de mais, coloquei o mais. O 127 dividir por 4, deu o resto 3. Então, no lugar do 127, eu coloquei o resto, que é 3. O i elevado a 3 é menos i. Então, com abrir parênteses, coloquei aqui menos i. Menos, aqui menos. Pego 128. Opa, 128 nem precisava dividir. Sabe por quê? Porque a dezena, ela é múltiplo de 4. Você concorda, então, se ela é múltiplo de 4, o resto vai ser 0. Todas as vezes que você vê a dezena que é múltiplo de 4, não precisa fazer divisão, não. O resto vai ser 0. Porque vai dar uma divisão exata. Então, o i elevado a 0 é 1. Feito todos os cálculos aqui, fez o jogo de sinal, menos com menos mais com menos, menos i. Aí aqui, ó, ficou i menos i, cancela. 1 mais 1 menos 1, cancela.
Então, portanto, essa operação aqui equivale o quê? A zero. Aí nós temos essa questão, né, que a gente fez também. É só pegar e lembrar do 20. O que o 20 é? É 2 vezes quanto? 2 vezes 10. Resolve o quadrado aqui, tá? Se quiser desmembrar aqui de novo, resolver do quadrado, pode também. O 8 é quem? O 8 é 2 vezes 4. Tá aqui, a gente fez. Aqui. Então, essa questão aqui, se eu não me engano, ela foi do Ito, que eu tirei. Então, ia a 13ª, mais ia a 15ª. Então, faz o quê? Aquilo que eu acabei de falar agora. Divide, encontra o resto, substitui lá, calculou, pronto, fechou. Aqui, alguma dúvida mais? Posso seguir para frente? Pode seguir. Então, bora lá, aula 45. Então, aqui, continuando com números complexos, né? Nós vamos trabalhar o quê? A representação geométrica. Essa representação geométrica só você tem que lembrar do plano cartesiano, que agora não é plano cartesiano ortogonal, é baseado no plano cartesiano, nós vamos trabalhar o plano de Gauss, né? O oposto conjugado à igualdade de números complexos e as operações. Então, lá. Então, no início do século XIX, os matemáticos Friedrich Gauss, né, em 1777 e 1855, Jean Robert Argand, 1768 e 1822, em trabalhos independentes, perceberam a ligação existente entre as partes real e imaginária de um número complexo, com as coordenadas de um plano cartesiano, e criaram um plano com as mesmas características, tornando possível a realização desses números. Então, a gente vai misturar esses dois nomes aí, ó, Gauss e Argand. Não sei se é assim que lê, não. Então, aí eu tenho, ó, o número complexo Z pode ser escrito como um par ordenado. Aí o par ordenado, a gente lembrava que era X e Y. Aí o par ordenado agora vai ser o quê? A e B. Então, quer dizer que a parte real de um número complexo, ele vai pertencer ao eixo X. E a parte imaginária do número complexo vai pertencer ao eixo Y. Tá? E o ponto onde vai encontrar essas duas coordenadas, nós chamamos ele de afixo. Então, a gente não chama de ponto, igual a gente chama lá com números apenas reais. Nós chamamos lá, no cartesiano ortogonal, lá de ponto. Aqui, esse ponto, nós chamamos de quê? De afixo. Tá? Então, aí agora, ó, como é que ficou o plano? Argand-Gauss. Tá? Então, você pode ver, às vezes pode aparecer só o número Argand ou só o número Gauss. O senhor tem diferença? Não é a mesma coisa. Apareceu Gauss, ou apareceu Argand, ou apareceu Argand-Gauss, quer dizer o quê? Está falando de um plano cartesiano com números complexos. Falta, está acabando a nossa aula, né? Ó, eu vou continuar aqui. Terminou, fechou aí, vocês entram no 2 lá, tá? Enquanto tá tendo tempo, eu vou explicando. Então, no plano de Argand-Gauss, o eixo das abscissas é chamado eixo real e o eixo das ordenadas, o eixo imaginado. Aí, o número ponto P, AB, associado ao número complexo, que eu acabei de falar para vocês, ele é chamado de afixo. Então, quando você vê essa palavra afixo, fica com medo, não. É o ponto, é a localização lá daquele número complexo. Ó, eu tenho 4 números complexos aí, o Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, onde eles aparecem aqui, ó,
onde ele se encontra, o A com o B se encontra, chama-se afixo. Então, aqui está o eixo, põe maior aqui, tá menor. Aqui eu tenho o eixo X, né? Certo? Só que agora a gente já fala o quê? Eixo real. Aqui eu tenho o eixo Y, só que a gente chama de que agora? Eixo imaginário. Então, aqui vão ficar a parte A e aqui vai ficar a parte B. Exemplo aqui, ó. Vamos ver por que esse Z3 está aqui, ó. Porque quem é a parte real dele? É o 2. Então, eu vou lá. 1, 2. Está aqui o 2. E quem que é a parte imaginária dele? 5. Aí eu vou lá. 2 com o 5. Encontrou aqui. Então, esse ponto aqui é o afixo desse número complexo. Vamos ver esse Z2 aqui, ó. O Z2 é esse aqui, ó. Uma formiguinha aqui gostosa. Eu tenho aqui, ó, menos 1, que é a parte real. Então, vou lá no menos 1. Tá aqui o menos 1. E 4. Tá aqui o 4. Então, onde se encontrou o menos 1 com o 4 é o afixo desse número complexo. Tá claro isso para vocês, gente? Tá claro. Sobre o afixo? Agora, quando Sim. se fala em oposto, presta atenção, quando a gente fala em oposto, a gente não lembra do outro lado, né? Então, do mesmo jeitinho que a gente tem um número oposto lá nos reais, a gente tem aqui também, ó. Vamos relembrar. O oposto de 10 é quem, ó? É menos 10. O oposto de menos 5 é quem? É mais 5. Então, o